Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os vídeos, deixem seu like. Agora eu vou dar prosseguimento à leitura que eu vinha fazendo do livro do Rothbard, né, sobre o anarcocapitalismo. Peço perdão aí pela imagem que está escura, que não deu para iluminar aqui, mas enfim, né? Ele, nessa parte aqui do livro, né, fala um pouco vamos dizer, projeção da análise do fato do agir humano sempre conter implicitamente o fato da propriedade que o ser humano tem sobre o próprio corpo para uma ética que vai orientar as relações sociais baseada no direito à propriedade e tal. E aí vem os problemas, né, que eu já tinha apontado nos vídeos anteriores sobre isso, como, por exemplo, o fato de que você tem propriedades do seu próprio corpo e o seu corpo ser um bem de consumo, não necessariamente vai se estender para os bens de capital. Então, basicamente, assim, você usar o fato de que você tem a propriedade do seu próprio corpo como base necessária para toda a ética que você vai deduzir é usada aí para justificar o capitalismo, justificar o anarcocapitalismo, libertarianismo, mas poderia muito bem ser usado também para justificar o anarcomunismo, porque o comunismo, porque assim, pelo comunismo você pode ter os bens de consumo, e o fato de você ter propriedade do seu próprio corpo, né? O seu corpo é um bem de consumo, então você poderia dizer, beleza, então todo direito tem que ser baseado no direito à propriedade, ok, concordo. Só que a propriedade de consumo é a sua comida, sei lá, a cama que você vai dormir, a sua casa, e não pode ter dinheiro, não pode ter mercado de capitais, etc. Porque o seu corpo é um bem de consumo, mercado de capitais, coisa, especulação não é bem de consumo. Então, são bens de capital. Então, assim, ele não desenvolve dessa forma, ele desenvolve de outra forma. Mas ele aqui vai explicando como que a partir do fato de que o homem tem o próprio corpo e tal, ele vai explicando o desenvolvimento da economia, como a economia em si se organiza, né? E aí, a partir daí, ele vai chegando nos bens de capital, no dinheiro e tal. Tudo a partir desse modelo da economia do Crusoe, da abstração do Robinson Crusoe, usado como exemplo aí inicial de como a economia se formou. Mas o problema é que nessa projeção para a ética é que a falha aí desse negócio do anarcocapitalismo, tudo bem, tudo bonitinho aí que você explicou, mas isso poderia ser usado também para justificar o anarcomunismo. É só você tirar a parte dos bens de capital. Então isso quer dizer que a teoria anarcocapitalista é errada só por causa disso? Não, porque ela poderia ser melhor para a sociedade ainda, mesmo com essa falha aí no desenvolvimento. Mas o que eu quero dizer é que, como os anarcocapitalistas pretendem ter uma teoria indestrutível, sem falha nenhuma, com a lógica que obriga todo mundo a aceitar aquilo, porque ela tem a coerência lógica perfeita, então isso aí já, na visão deles próprios, seria uma falha que invalidaria essas pretensões deles, entendeu? Então, além disso, tem outras coisas, né, que eu vou apontando aqui com a leitura, né? Então, ele continua explicando aqui esse modelo da economia do Crusoe e tentando prosseguir e explicar a economia como um todo a partir desse modelo. Então ele fala: Crusoe, como temos dito, aprende sobre seus fins e sobre como alcançá-los. Mas o que é que sua faculdade de aprender, sua razão, faz especificamente no processo de obter esse conhecimento? Ela aprende sobre a maneira como as coisas se comportam no mundo, as naturezas das diversas entidades específicas e das classes de entidades que o homem verifica como existentes. Resumindo, ele aprende as leis naturais da maneira que as coisas se comportam no mundo. Ele aprende que uma flecha tirada por um arco pode derrubar um veado e que uma rede pode apanhar muitos peixes. Além disso, ele aprende sobre sua própria natureza, sobre os tipos de acontecimentos e ações que irão deixá-lo feliz ou infeliz. Em resumo, ele aprende sobre os fins que necessita alcançar
e aqueles que deve tentar evitar. Aí, este processo, este método necessário à sobrevivência e à propriedade do homem na Terra tem sido frequentemente ridicularizado como exclusiva ou excessivamente materialista. Então aqui tem uma imprecisão talvez da tradução, né? Porque assim, esse método necessário à sobrevivência e à prosperidade do homem tem sido criticado como... Não é esse método necessário à sobrevivência, né? Porque esse método de análise de como o homem age para sobreviver é criticado porque ele só fala da parte materialista. Porque o cara pegar e observar a flecha, que a flecha vai abater um animal, não tem nada não tem como você criticar isso dizendo que é materialista. Né? Mas enfim, então essa abordagem a gente está falando que é criticada porque a partir aí das interações econômicas do ser humano e a partir de uma análise abstracionista aqui, que ele está usando Crusoe, de como o ser humano vai interagindo com o meio material e tendo domínio sobre o meio material, e a partir daí vai se desenvolvendo a economia e a sociedade através das trocas econômicas. Esse modelo abstrato aí tem sido criticado por ser muito materialista e tal. Mas aí ele fala que não, que na verdade é um negócio da praxeologia, que é melhor mesmo, mais ou menos isso. Que é um modelo mais eficiente para você analisar as condições a priorísticas que estão contidas sempre em todo o agir humano que você observa. E aí eu falo que esse tipo de fundamentação filosófica é extremamente pobre, porque igual ele está falando aqui, que aí o homem percebe, né, que as naturezas das diversas entidades específicas, aprende leis naturais da maneira como as coisas se comportam no mundo, aprende que uma rede pode apanhar muitos peixes, etc. Então quando ele fala aqui, isso aqui tem 1 milhão de problemas da teoria do filosofia do conhecimento, isso aqui que ele vai fazer. Porque, assim, como que funciona o processo pelo qual o homem aprende que ele, atirando uma flecha, ele pode matar um animal e etc. A partir daí você pode dizer que tem defender o empirismo a partir daí, que a partir dessa observação do resultado material ele vai ter um raciocínio e tal, que talvez o Rothbard tenha usado como referência principalmente o empirismo, por ser do meio anglo-saxão e tal, mas você pode também deduzir a metafísica aristotélica vamos dizer, da existência dos seres, vamos dizer, prosseguimento da situação metafísica dos seres, até a corrupção, até a decomposição, etc. Então ele entende esse procedimento, entende essa sequência temporal dos estados dos seres, entende a noção de causalidade né, quando ele observa esse negócio da causa e efeito. Então você pode dizer que a partir daí o homem entende a partir daí o homem vai construindo uma visão de mundo nas categorias da metafísica aristotélica, ou você pode dizer do empirismo, ou sei lá o que. Você pode criar 1 milhão de teorias aqui do conhecimento para explicar. E nessa análise aqui do Rothbard, ele procura simplificar extremamente o objeto do problema, e que é por isso que eu digo que é o abstracionismo, que esse abstracionismo é negativo para entender, na verdade, a aplicação disso que ele está querendo na sociedade. Então depois ele vai até falar da distinção de liberty e freedom, né? Não, ele vai dizer que aqui o que interessa não é liberdade no sentido amplo filosófico, mas é a liberdade no sentido de como ela é aplicada para as relações sociais, no sentido do respeito ao cara tomar a decisão que ele quiser naquela sociedade. Então essa liberdade no sentido da aplicação social, não é liberdade no sentido da liberdade humana, no contexto filosófico e tudo mais. E até na nota da tradução tem a diferença de liberty e freedom, que ele estava se referindo aqui ao liberty, que seriam justamente essas liberdades civis, não ao freedom, que é a liberdade de forma mais ampla, né? Então é justamente por isso que demonstra também que ele está sendo abstracionista, como eu falei anteriormente, e que isso é muito conveniente você pegar e escolher a forma mais simples de aspecto da liberdade, porque ela vai ser a forma que se encaixa ali nesse raciocínio abstracionista que ele está desenvolvendo, que ele está tentando copiar, né, a estrutura
equações matemáticas e tal, do desenvolvimento da lógica matemática, dos raciocínios, das equações e tal, tentando copiar essa estrutura para a análise do funcionamento da sociedade humana. Que é uma coisa que, assim, para a economia, isso é muito útil, porque, por exemplo, aquela história de que mesmo um cara sendo melhor para produzir X e Y e o outro só produz Y, mesmo ele sendo melhor para produzir X e Y, é melhor ele produzir X e o outro se especializar só em Y, porque aí os dois vão sair ganhando mais. Dá para você fazer esses modelos meramente a partir de abstrações meramente quantitativas, isso é muito útil e tal. Mas é aí que tem a ideia da simplificação extrema do fenômeno que está sendo analisado, que pode ser feita até uma analogia com a ideia de castas, que é a mentalidade das castas, né? Então, tipo, a ideia de você simplificar extremamente o problema que você está analisando é uma analogia, pode ser usado como, não estou defendendo metafísica nesse ponto, as religiões antigas nem nada, mas pode ser usado como analogia para você representar a mentalidade da casta comerciante, que é o cara que tem que resolver tudo da forma mais rápida e simples possível, porque ele sabe que tempo é dinheiro. Então ele escolhe sempre o método mais simples. E mais para a casta, o que seria, tipo, se você quer fazer um trabalho filosófico sobre aquilo, é o trabalho da casta intelectual. Então a casta intelectual, pelo contrário, eles preferem, vamos dizer, entre aspas, enrolar, perder tempo em análises que para o cara da casta comerciante que acha que tempo é dinheiro, está sempre com pressa ali, que é uma coisa prática e simples, para não perder muito tempo com aquilo e poder voltar, direcionar o tempo para outra coisa que vai dar mais dinheiro. Para o cara da casta intelectual, não, ele fica tipo num mar de enrolações, entre aspas, de abstrações e como eu vou fazer? Construção de hipóteses que às vezes podem ser desnecessárias, igual o Eric Voegelin escreveu o 3 volumes, eu acho, do História das Ideias Políticas, e depois desistiu e viu que não dá para fazer uma história das ideias políticas. Aí jogou tudo fora e escreveu Ordem e História. Então, tipo, então ele perdeu anos com aquilo, mas foi útil porque foi parte da dialética da elaboração do conhecimento e aquele tempo todo que ele perdeu ali foi usado para outra coisa. Mas para a casta comerciante, isso aí é um absurdo, é um escândalo você perder tanto tempo com uma coisa enrolando, vendo hipóteses que depois você vai jogar fora. Mas, na verdade, para a casta intelectual, isso aí seria, na verdade, útil, prazeroso, porque eles enxergam ali a utilidade daquilo para a construção do conhecimento e tal. Então, por isso que eu acho que o liberalismo, a mentalidade liberal abstracionista baseada nas análises quantitativas, é uma coisa que não necessariamente os filósofos que chegaram a isso são apenas comerciantes, apenas interessados em ganhar dinheiro e tal, mas eu acho que esse tipo de modelo de pensamento faz mais sucesso entre pessoas com a mentalidade comerciante, tipo, apenas entre essas pessoas, porque é um modelo abstracionista que deixa muita coisa vaga. Por exemplo, essa própria noção de liberdade, eu vou escolher liberty, que são as liberdades civis, e vou deixar de lado a liberdade no sentido mais amplo. Então, tipo, mas é justamente uma concepção da liberdade no sentido mais amplo que é necessário para você criar uma moral que vai ser válida nas relações sociais, porque a moral é a busca pela dedução de um comportamento que você deve ter a partir da noção de bem, a partir da ideia de bem. Essa ideia de bem se você entender a liberdade no sentido metafísico, tomista, né, que eu acho que tem isso no próprio São Tomás de Aquino, pelo menos eu vi na exposição do Carlos Nogueira falando sobre isso, criticando tal, o Carlos Nogueira tomista, então não li isso diretamente de São Tomás de Aquino, mas eu deduzo que deve ser pelo menos compatível com o pensamento dele, que ele veio falando sobre a confusão, a dissociação da ideia de liberdade da ideia de bem, que foi feita a partir do iluminismo, que antes do iluminismo, na filosofia medieval, eles sabiam que a liberdade era feita para atingir o bem. A liberdade humana, ela era um instrumento, ela não valia por si só porque ela era foda, porque a liberdade pode levar o homem a cometer um pecado, cometer uma atrocidade e tudo mais, porque ele está escolhendo. Então a liberdade, ela é boa, ela é essencial para o ser humano, mas como um instrumento para chegar ao bem, para chegar à moral divina, etc. Eles tinham essa concepção. Então, tipo, a partir do iluminismo foi feita a concepção da liberdade por si só. A liberdade por si só é um bem, foda-se. Então isso aí cria uma confusão
no discurso que a metafísica escolástica e aristotélica permitiam uma clareza maior, um desenvolvimento mais sofisticado a partir da síntese da ideia de bem e da ideia de liberdade, e que na filosofia pós-iluminista se perdeu. Então aqui, quando ele escolhe o liberty, ao invés do freedom, na concepção mais ampla, ele está dando um sintoma desse problema, que é de toda a filosofia pós-iluminista, que ele está dizendo que eu estou sendo abstracionista mesmo, e é isso aí, quando na verdade isso que é o cerne de todas as falhas, de por que o sistema dele, ético e moral, é insuficiente, porque ele não está levando em consideração a construção metafísica, melhor construção possível metafísica, que na minha visão é aristotélica, da ideia de bem, e sintetizando isso com a moral. Ele está destacando um aspecto da liberdade e encaixando no raciocínio abstrato, e que isso aí é um grande sintoma aí das falhas filosóficas do espectro libertário anarcocapitalista. Mas, enfim, vamos para o segmento aqui. E outra coisa que eu ia falar sobre a construção moral, essa própria ideia de construção moral, que ele cria uma dedução e que, na verdade, cria uma dedução a partir do conceito da propriedade, que, na verdade, a construção moral mais adequada, filosoficamente, seria aquela que já está presente na escolástica, que é a moral a partir do objeto externo, que é o bem, entendeu? Uma dedução, não é uma dedução a partir do ser humano e do agir humano, a partir da praxeologia, mas ela é a partir de um bem que você contempla como parte da natureza, parte da realidade, e aí você vai deduzir a partir desse bem que você observa na natureza as melhores ações que você tem que tomar. Não é a partir do achismo do ser humano que você vai deduzir o bem. O bem já está na natureza, é uma coisa que você pode observar a partir da sua sensibilidade, sim, a partir da sua inteligência, da sua percepção, mas a partir dessa percepção direta do prazer e do bem que você tem, você pode desenvolver isso metafisicamente até você chegar numa noção abstrata a partir das categorias do aristotelismo, para você chegar numa concepção de um bem que faz parte da natureza, e a partir desse bem que você deduz as ações que você vai tomar, procurando se aproximar o máximo possível daquilo, e que é a forma que eu vejo que é a correta, que é a mais completa de criar uma filosofia moral. E o Rothbard, o oposto disso, ele faz a partir da ação humana. Vou tentar esclarecer isso a partir da leitura do resto aqui. O homem, através da introspecção de sua própria consciência, também descobre o fato natural primordial, que é a sua liberdade de escolher, sua liberdade de usar ou não usar sua razão em qualquer assunto existente. Em resumo, a ocorrência natural do seu livre-arbítrio. Ele também verifica o fato natural do comando de sua mente sobre seu corpo, de suas ações, ou seja, de sua propriedade natural sobre si mesmo. Crusoe, então, possui seu próprio corpo. Sua mente é livre para adotar quaisquer fins que desejar, para a sua razão, a fim de descobrir quais fins deve escolher para aprender os métodos de empregar os meios disponíveis para alcançá-los. Então aqui o que eu estava falando, ele destaca, ele separa o fato da liberdade, tipo, através da introspecção de sua própria consciência, que é uma coisa completamente vaga, completamente obscura, que ele está colocando aqui, porque, tipo, a introspecção da própria consciência, foda-se, que na verdade é um fenômeno que abre margem para milhões de outras conclusões possíveis, que a introspecção da própria consciência, beleza. Mas através da introspecção da minha própria consciência, eu também percebo que eu só me enxergo como individualidade a partir da comunicação e do raciocínio que eu vou adquirindo a partir da interação com outras pessoas. Porque no caso aqui, o Crusoe, ele naufragou naquela ilha. Mas se ele tivesse nascido naquela ilha abandonado, se ele tivesse sido criado por lobos, sei lá, que o leite é compatível com o ser humano, se ele tivesse sido criado por lobos, etc., ele nunca ia fazer esse raciocínio aqui de que tem que avaliar, que ele vai construir uma rede, que a rede vai pegar mais peixes e vai criar um bem, vai ser um bem de capital para colher um bem de consumo, não sei o que. Se não fosse a interação com outros seres humanos, ele jamais ia deduzir isso aqui. Então, a partir da introspecção de sua própria consciência, ele percebe um fato primordial, que é a sua liberdade. Beleza, eu não discordo, realmente, existe a liberdade do ser humano, que é fundamental. Mas também existe o fato de, por exemplo, a interação com os outros seres ser
é algo fundamental para o ser humano desenvolver sua inteligência e sua liberdade, porque se o Crusoe nunca tivesse visto um ser humano na vida, ele nunca ia chegar a essas deduções maravilhosas aqui que o Rothbard tá apresentando. Então, porra, você escolheu uma coisa arbitrariamente, como você poderia ter escolhido outra, e a partir eu vou escolher só a liberdade. Então, beleza, ele poderia falar também, eu vou escolher só o fato da interação com os outros seres humanos para dizer que a partir daí você tem que deduzir uma ética baseada no coletivismo, que então o ser humano não pode ter propriedade, porque se ele tem a propriedade, ele percebe isso a partir da interação com os outros. Então, a interação com os outros é mais importante, que é uma palhaçada, seria um discurso socialista, que para os libertários o fato de o discurso socialista ser uma palhaçada, ser destrutivo, vai ficar bem claro, mas o fato é que a forma como eles desenvolvem a filosofia moral deles próprios também é uma palhaçada por causa disso. Eles estão fazendo seria tão bobo, tão errado quanto o cara deduzir a partir de um fato específico, que é a liberdade, deduzir uma moral a partir só daquele fato abstrato, é tão bobo, tão errado quanto você pegar apenas o fato abstrato da interação com os outros seres e anular a liberdade individual e deduzir uma moral a partir dessa interação com os outros seres apenas, excluindo a liberdade. Então, tipo, você tem que levar em conta, eu concordo, é a partir da introspecção da sua própria consciência que você vai ver os fundamentos para uma moral, etc. Mas essa introspecção é de uma forma completamente diferente do que ele está falando aqui. Tem que ser um processo dialético e mais abrangente possível, justamente pelo fato que eu falei anteriormente várias vezes da mentalidade humana ter uma quantidade de variações de construção de hipóteses inabarcável. Então, o método dialético que é mais eficiente para, pelo menos, se aproximar de abarcar isso. Não é esse método abstrato que ele está usando. Então, depois ele fala aqui o exemplo do Crusoe ia comer uma planta venenosa e sexta-feira falou que não, porque era venenosa e tal. Aí ele deixou de comer, então ele vai prosseguindo. Se Crusoe tivesse comido cogumelos, os cogumelos sem ter aprendido sobre seus efeitos venenosos, então esta decisão teria sido incorreta, um erro possivelmente trágico baseado no fato de que é improvável que o homem seja automaticamente determinado a tomar decisões corretas o tempo inteiro. Assim se explica sua falta de consciência e sua sujeição ao erro. Se Crusoe, por outro lado, tinha conhecimento sobre veneno e mesmo assim comeu os cogumelos, talvez por brincadeira, por uma preferência temporal muito elevada, então sua decisão teria sido objetivamente incorreta, um ato deliberadamente dirigido contra a liberdade e a saúde, a vida e a saúde. Pode-se muito bem perguntar por que a vida deve ser um valor o objetivo supremo, porque o homem deve optar pela vida por sua qualidade e por sua preservação. Em resposta, podemos mencionar que uma proposição eleva-se ao status de um axioma quando aquele que o negar recorre precisamente a ele no próprio decorrer da suposta refutação. Pois bem, qualquer pessoa que participa de qualquer tipo de discussão, incluindo uma sobre valores, está, em virtude desta participação, vivo e afirmando a vida. Pois, se ele realmente fosse contrário à vida, ele não teria nenhum interesse em continuar vivo. Consequentemente, o suposto opositor da vida está realmente afirmando no próprio curso de sua argumentação, e por isso a preservação e a proteção da vida de alguém assumem a categoria de um axioma incontestável. Então aqui, o que eu entendi disso aqui, se eu estiver falando merda, vocês me corrijam aí depois nos comentários, porque acho que pode ser que eu tenha entendido errado, mas eu acho que é isso mesmo, porque está claro aqui que na verdade ele está falando mais ou menos o negócio da paralaxe cognitiva, que é quando você emite um discurso, esse discurso não pode ser contraditório com a sua própria condição existencial. Só que ele tenta aqui dar uma roupagem lógica para isso aí, e que é justamente o problema do raciocínio do narcocapitalismo, como eu estava falando, que é o abstracionismo. Eles procuram pegar o rigor da lógica matemática e aplicar isso para a discussão sobre valores, e que eu já disse anteriormente várias vezes que isso é insuficiente justamente porque leva a uma argumentação abstracionista, que exclui a forma como o valor é criado. Então, você pode criar uma discussão sobre valores baseada na lógica. Você pode criar e você pode desenvolver isso e tal,
Mas o negócio é o seguinte, essa não é a melhor forma possível de criar uma discussão sobre valores, porque ela não abarca a forma como os valores são criados, são projetados. Então aqui ele deduz que então o valor da vida é uma coisa que tem que ser afirmada sempre, porque é um fato que a própria pessoa que emite tá afirmando na existência dela. Mas isso, porra, isso é uma argumentação muito fraca, na medida que é uma projeção para a moral a partir da existência, a partir do fato que você está observando da pessoa. Porque, por exemplo, o fulano está com raiva do outro, do outro cara, e aí ele pega e ele quer matar o outro cara. Então, beleza, a raiva, o instinto de sobrevivência, o instinto de querer se sobrepor a outro ser humano e ferir outro ser humano, está presente naquele fulano. É uma coisa que é presente em grande parte dos seres humanos, a raiva e o instinto de destruir o outro. Então, a partir do fato disso estar presente no ser humano, você vai deduzir que pode criar uma moral baseada naquilo, baseada no impulso de domínio, no impulso de conflito com outro ser humano, que isso existe, a propriedade existe no ser humano, a vida existe no ser humano. Então a gente vai fazer uma moral baseada na propriedade na vida. Beleza, só que o impulso de querer prejudicar o outro ser humano, querer dominar, também existe. Então você vai deduzir uma moral a partir do impulso de prejudicar o outro ser humano também, simplesmente porque existe. Então isso é uma furada, né? Por isso, não é simplesmente porque é materialista que esse método aí de analisar a ação humana, a existência material, a partir daí você deduzir uma moral é errado. Não é simplesmente porque é materialista, porque o próprio aristotelismo admite que é a partir da análise, vamos dizer, material da existência do ser humano e dos outros seres, etc., que você vai deduzindo as abstrações, deduzindo a metafísica. Mas é pelo fato disso aqui ser abstracionista, isso aqui é pelo fato de ser uma análise muito recortada da realidade, você poder tirar aquela estrutura e usar para outras que vão chegar a conclusões idiotas, como isso. Você tem a vida, então a partir do fato de você ter a vida, você vai deduzir uma moral que defende a vida. Beleza, mas você também pode ter o desejo de matar o outro cara, que você não vai com a cara dele. Então a partir do desejo de matar o outro cara, você vai deduzir uma ética baseada no direito de agredir as pessoas. Então, tipo, é absurdo que se você adotar o abstracionismo, se você ficar preso nessa camisa de força aí de sempre tentar transferir a estrutura da lógica matemática para as discussões sobre ética, você vai cometer esses erros bobos. Você vai falar um monte de coisa e beleza, tá lindo, maravilhoso, mas essa estrutura é muito abstracionista, porque ela recorta um aspecto específico e você poderia pegar e escolher recortar outro aspecto específico e chegar numa moral que defende você querer ferrar o outro ser humano, você poder bater e dominar o outro ser humano, porque isso também é um fato que existe na natureza humana. Então, isso aqui leva a erros filosóficos muito fundamentais que, na perspectiva dos anarcocapitalistas que pretendem ter uma teoria perfeita, seriam inaceitáveis. Então, depois ele fala aqui: nós vimos que Crusoe, como no caso de qualquer homem, possui livre-arbítrio, liberdade de escolher o curso de sua vida e de suas ações, etc. Alguns acusaram essa liberdade de ser ilusória porque o homem não é limitado pelas leis naturais. Isso, no entanto, é uma distorção, porque tem a distinção de liberdade e poder, e ele está falando da liberdade e tal, falando sobre isso. Mas não é bem isso que eu estou falando aqui. Além desse fato, liberdade e poder, mas eu não estou falando de poder e tal, que ele diz, o problema não é essa concepção errada especificamente da liberdade. O problema é que ele usa um conceito de liberdade extremamente abstrato, recortado, e que metafisicamente, como as discussões sobre o valor, as discussões sobre o dever ser, tem que ser uma forma de abstração que leva em conta o dever ser, né? E que esse caso aqui até leva em conta, mas é muito deficiente. Então aqui, se o livre-arbítrio de um homem em adotar ideias e valores é inalienável, a mesma condição afortunada não é compartilhada por sua liberdade de ação, sua liberdade de colocar suas ideias em prática no mundo. Novamente, não estamos falando sobre as limitações do poder do ser humano e tal. Aí tá aqui, Crusoe é absolutamente livre, mas que um mundo com mais de uma pessoa requer uma análise condicional. Aí ele vai falando que tem outros interessados, e aí vai desenvolvendo uma análise dos fenômenos econômicos, mais ou menos, né, baseado nisso. Aí fala: já que neste livro não estamos mais interessados em filosofia social e política do que em filosofia propriamente dita, nós estamos mais interessados. Claro, né, porque aí pode fazer esse abstracionismo, esquecendo os outros aspectos da análise filosófica. Estaremos interessados em ter liberdade com seu sentido social e interpessoal mais do que a liberdade de vontade ou livre-arbítrio, é o que eu estava falando anteriormente.
Aí aqui, na verdade, não é apenas a matéria, mas é a mistura do trabalho com o solo, né, que ele citou o John Locke, que na verdade é a mistura da inteligência com a matéria. Aí depois ele fala, então, contanto que o indivíduo permaneça isolado, não há qualquer problema sob o ponto de vista da propriedade. É, esta, essa declaração seria uma ostentação completamente vazia, se ele dissesse que tudo é propriedade dele e tal. Aí seu verdadeiro domínio não pode estender além do poder do seu próprio alcance. Então ele vai falando, vai desenvolvendo aqui no livro, né, como que funciona como que a partir desse modelo aí do Crusoe ele vai tentando aplicar isso para modelo mais complexo da sociedade com várias pessoas e tal. E como eu falei, uma escolha abstracionista extremamente simplificada, que para a economia pode até funcionar muito bem em alguns raciocínios. Mas para a moral não é eficiente porque tipo, você deduzir a moral a partir da ação humana, a partir de um recorte abstracionista de alguns aspectos da liberdade da ação humana e você tentar fazer uma analogia com tentar copiar a estrutura do raciocínio lógico matemático e deduzir a partir daí você deduzir o valor e deduzir uma ação humana que tem que ser correta a partir disso aí, é errado pelo que eu falei anteriormente, porque é abstracionista e que nesse campo, como que você não vai ser abstracionista? Vai ser escolhendo a análise que vai ter capacidade para dar conta de uma quantidade maior de variáveis, uma quantidade maior de fatores aí para você. Porque a filosofia é isso, é a busca pela síntese do maior conjunto possível de informações para você fazer uma interpretação da realidade. E a filosofia moral seria você deduzir uma forma de comportamento que seria o correto, considerando o maior número possível de fatos a serem levados em consideração e criar uma análise a partir disso. E que, evidentemente, você escolher apenas a liberdade que ele próprio restringiu aqui, dizendo que só interessa a liberdade no sentido social e não no sentido filosófico mais amplo, porque não interessa a filosofia propriamente dita, mas a filosofia política e social. Se você escolher esse aspecto extremamente restrito, não vai estar muito longe dessa análise mais abrangente possível. Ao passo que se você escolher o aristotelismo é muito mais eficiente para lidar com várias alternativas, né? Vários aspectos diferentes da natureza do ser humano, e a partir daí você criar uma noção de bem aplicada à realidade, e a partir dessa noção de bem específico e claro, como objeto, não apenas analisando as condições a priorísticas da ação humana e tal, mas você considerando o bem como objeto da natureza e deduzindo sua ação a partir dessa ideia de bem, é uma questão que você pode ter uma visão muito mais ampla e mais eficiente, portanto, para lidar com problemas sobre a ética. Então tem muito mais coisa para falar, né? Mas nos próximos vídeos eu dou prosseguimento a essa análise. Por enquanto é isso. Muito obrigado.